Olá, irmãos. Olá a todos que participam do nosso canal. Estamos aqui para mandar o nosso devocional de todas as terças-feiras. E nós vamos agora ao Salmo de número 2. Eu quero que você acompanhe comigo na leitura bíblica. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, eu hoje gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Como uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de olheiro. Agora, pois, ó rei, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Esse salmo provavelmente é um salmo davídico, um salmo escrito por Davi, e que era provavelmente cantado durante a coroação dos reis. Foi cantado muito provavelmente durante a coroação de Salomão. Mas esse salmo ele também é aplicado no Novo Testamento a Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que foi coroado mesmo estando na cruz, aquele que é o nosso Rei. Então o salmo ele se aplica diretamente no Novo Testamento ao reino de Jesus. O tema desse salmo é o reino do ungido, o reino de Jesus Cristo, aquele que é o maior de todos os reis de Israel e da igreja. Esse Jesus é o rei que reina sobre nós, é o rei que está no controle. E existem 4 características do seu reinado expressas nesse salmo que são muito boas para o nosso aprendizado. A primeira característica é a rebelião dos ímpios. É muito claro que os homens se rebelam contra Cristo. E o Salmo, do verso 1 ao 3, ele mostra isso. Ele fala de várias categorias aqui. Das nações, dos povos, dos reis, das autoridades aqui, né? Que também incluem os príncipes que vão contra Jesus Cristo. Todas as classes de homens vão em rebelião contra Jesus. E nós vemos isso hoje. Quantas pessoas não se rendem a Cristo? Quantas pessoas zombam de Jesus? Quantas pessoas não querem estar sob o domínio de Jesus? Mesmo que esse domínio seja espiritual e ainda não visível aos nossos olhos, as pessoas não se rendem ao domínio do nosso Senhor e Salvador e Rei Jesus. Além dessa característica da rebelião dos ímpios, como em todo reinado, como em toda a característica de reinos da história também do mundo, havia sempre uma rebelião, há também a ira de Deus. O verso de 4 ao 6 mostra isso, e no verso 5, de modo mais específico, diz: Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Aqueles que não se rendem a Cristo receberão da justa ira de Deus no fim das contas. E já estão debaixo da ira, segundo João 3,36, mas permanecem debaixo da ira até que a ira seja revelada completamente no fim dos tempos. E é isso que nós veremos quando o reino de Jesus revelar-se de modo visível. Mas desde agora, a ira de Deus é mostrada a estes homens. Aqueles que não se rendem a Cristo, aqueles que continuam em Deus, eles estão perdidos, eles não têm comunhão com o Senhor e por isso recebem da justa ira do Senhor e receberão no grande dia da volta do nosso Senhor Jesus. A terceira característica do reinado de Jesus é não somente o reinado com rebelião, não somente a ira, mas o poder de Jesus. Do verso 7 ao verso 9 é claro isso. Tanto que esse reinado se expande quanto esse rei, que é um rei fiel a Deus, porque ele proclama o decreto do Senhor, ele proclama a palavra de Deus, e foi isso que Jesus fez quando ele veio à terra. Proclamou a palavra de Deus e declarou que era filho de Deus. Como no verso de número 7 diz, o rei disse: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje gerei você. Jesus falou isso quando ele veio ao mundo, que era filho de Deus, e declarou as palavras que tinham vindo do Pai. Jesus também estende o seu domínio sobre todo mundo, porque as nações agora podem se render a Jesus. Pessoas de todas as nações, não somente de Israel, se rendem, mas pessoas do mundo inteiro. O diabo não tem mais poder sobre as nações, porque toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Portanto, ide, pregai a toda a criatura. É esse o mandamento de Jesus. Aqueles que participam do reino
eles podem exercer o poder de Jesus na terra, com a igreja que luta, que batalha pela pregação do Evangelho se expandindo no mundo. O poder de Jesus está em expansão neste mundo. A quarta e última característica é o convite aos homens. Do verso 10 ao 12, há um convite aos reis, um convite aos juízes, um convite às autoridades, primeiramente, para que elas sirvam, se alegrem em Jesus e beijem o Filho, para que se rendam diante de Jesus. Há um convite gracioso para aqueles que estão perdidos, para que se acheguem a Jesus Cristo. E o último verso ali, a última frase do texto diz: bem-aventurados todos que nele se refugiam. Bem-aventurados todos, não somente os juízes, não somente os reis, mas todos são convidados a se renderem a Jesus, todos são convidados a se achegarem ao Evangelho. Por isso pregamos, por isso falamos da cruz de Cristo, daquele que é o rei sobre o reinado de Deus neste mundo. Por isso, meu irmão, não fique em rebelião como muitos. Por isso, saia da ira de Deus que é revelada no reino de Jesus. Por isso, acredite no poder de Jesus que é expandido no mundo. E também aceite o convite de Jesus a todos os homens. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe nesse tempo.